Olá, eu sou o professor Jefferson e estamos aqui no TCC Prático em 15 minutos, nossa aula 7 de hoje. Nós vamos estar trabalhando num dos itens da introdução ainda, né? E nesse item de hoje nós vamos estar falando especificamente da justificativa. É um item que parece simples, mas na verdade, quando você está fazendo a exposição, é importante que seja declarado ali, né, para a banca, não só na forma escrita, mas também oral, o que foi que motivou a sua pesquisa, né? Então nós estamos aqui na justificativa. Lembre que nas aulas que nós estamos construindo, eu já mostrei a estrutura, né, do trabalho de conclusão de curso, nós estamos percorrendo esse caminho, né? Problema de pesquisa, hipótese de pesquisa, foi feita uma delimitação do tema, a partir disso um título provisório, falamos ali como fazer a pesquisa bibliográfica, selecionar as principais bases de dados, artigos, né, que tenham assinatura eletrônica, que sejam reconhecidos. Depois fomos lá para a introdução, criando os parágrafos necessários aí da introdução relacionados ao contexto, aos problemas do tema, as soluções relacionadas ao tema. Depois fomos para a proposta. No último parágrafo nós temos a proposta. A proposta deu origem a que pudéssemos gerar os objetivos do trabalho. A partir do momento dos objetivos do trabalho definidos, aí nós fomos trabalhar na aula passada, nossa aula 6, metodologia. E hoje nós estamos falando do que? Da justificativa. Bom, dentro da justificativa é importante entender. Realmente o item 3, 1.3, né, é uma subdivisão do capítulo 1, que é a introdução. Então, na justificativa, é importante ser dito, né, por que é importante o desenvolvimento desse trabalho, né? Então, a justificativa num projeto de pesquisa, como o próprio nome está indicando, é o convencimento de que o trabalho é fundamental e necessita ser efetivado. Ele exalta a importância do tema a ser estudado ou justifica a necessidade imperiosa de se levar a efeito tal empreendimento. Estou usando aqui Moraes, né, 2015, né, citação direta. E ainda exaltar o tema a ser estudado e pesquisado. Kleina e Rodrigues, 2014. Perceba que aqui embaixo eu coloquei as duas referências que você pode buscar. São livros de ciência, né, metodologia da pesquisa técnica e científica. Bom, a partir do momento que você conseguiu explicar, justificar o porquê do desenvolvimento desse trabalho, né, por que ele se justifica, é importante você saber também o seguinte: tudo que você está escrevendo, ele deve ser também referenciado, porque você fez uma pesquisa bibliográfica e aí levantou lá, por exemplo, se é um caso onde tem várias doenças, né, uma quantidade de doenças apresentadas relacionadas àquilo definido pela Organização Mundial da Saúde, o que algumas pesquisas e artigos têm falado, por exemplo, da importância daquele dispositivo no tratamento, né, da saúde de pessoas, de idosos, etc. Então perceba que você fala, você justifica, né, o seu trabalho, mas também você enfatiza pesquisas relacionadas que estão afirmando aquilo que está contribuindo com o seu trabalho e justificando o desenvolvimento dele. Eu vou apresentar aqui alguns textos, né, que vão te ajudar. Eu passei aqui uma atividade 7 para você na nossa aula 7, que é exatamente o que? Elaborar uma justificativa para o seu trabalho de pesquisa. Então você está fazendo aí um rascunho, né, um draft do seu trabalho de pesquisa e dentro disso estou te ajudando a construir parte a parte. E agora, na descrição dos parágrafos, elas devem expressar o porquê é importante desenvolver esse trabalho de pesquisa. Não só pelos problemas relacionados, mas também pelo quanto o tema pode ajudar em problemas atuais para um determinado público-alvo. Como a gente mencionou, por exemplo, a questão de idosos que vão fazer a utilização. Com relação à referência bibliográfica, eu passei para você, por exemplo, Moraes, né? Então ele diz ali, ó, define o que é justificativa. É importante você ter sempre a fundamentação, né, da metodologia científica. Eu citei também Kleine Rodrigues, onde ela diz lá a importância da justificativa. A importância da justificativa é basicamente uma reflexão do porquê da realização da pesquisa e deve esclarecer as razões pelo qual o tema foi escolhido. A justificativa deve convencer o leitor da importância e relevância da pesquisa. Então, a justificativa é você estar vendendo o seu trabalho, né? Como se estivesse vendendo, justificando por que ele é importante, porque ele deve ser pesquisado e desenvolvido.
Como exemplo aqui, eu peguei um dos trabalhos de conclusão que eu tenho orientado e conduzido aí. Esse aqui, por exemplo, né, 1.3 justificativa. Perceba, eu tenho as citações, né, são feitas aí citações, né, sobre aquilo que está sendo feito. Então, só uma atenção, né, ao escrever o que foi que o autor fez para justificar o seu trabalho. Aqui, por exemplo, esse aqui fala de vacinas, né, preservação de vacinas. Olha lá, a Organização Mundial da Saúde, 2015, legitima que imunobiológicos termosensíveis, como as vacinas, representam uma estratégia crucial no enfrentamento e prevenção de doenças, tanto em seres humanos como em animais. No entanto, a natureza termosensível das vacinas, cuja proteção e garantia da eficácia garantida pelos produtores dependem de um cuidado rigoroso tanto na refrigeração como no controle da temperatura, a qual não deve variar fora da faixa de 2 a 8 graus. A cada exposição a uma temperatura fora da faixa, ocorre redução cumulativa da potência, comprometendo a capacidade de imunização. PNI 2017, APUD, ou seja, citado pelo Ministério da Saúde em 2017. Perceba que aqui ele fala da importância de se manter a temperatura. Do contrário, você acaba fazendo uma redução cumulativa da potência. Isso já é uma justificativa importante e referenciada. Agora, o outro autor citado aqui na justificativa, ele diz assim: Antunes et al., colegas, 2002, trabalho de publicação 2002. Perceba aqui, olha, ele coloca somente a primeira letra, né, do sobrenome maiúsculo, et al., porque tem mais do que 3 autores, e entre parênteses a data. Então, Antunes et al., 2002, justificam a prática da automação como promotora de soluções inteligentes de problemas, podendo ser aplicado também a equipamentos biomédicos. No caso, o autor aqui está propondo um equipamento biomédico. Então, ele está justificando aqui a questão da automação no sistema que ele colocou. E, por fim, ele coloca: desse modo, a revisão estrutural e a implementação de políticas públicas sólidas para o gerenciamento eficaz da rede de frio, além do aprimoramento e implementação de tecnologia para avanços no monitoramento e combate ao desperdício do dinheiro público, são ações necessárias para assegurar os requisitos necessários aos produtos. E, no último parágrafo aqui, ele coloca: o presente trabalho se justifica pela necessidade de automação no controle de temperatura desses equipamentos biomédicos para manter as vacinas dentro da faixa de temperatura recomendada, porque senão elas podem ter uma alteração do seu efeito. Eu ainda tenho um outro trabalho aqui, perceba que as citações elas permanecem, mas somente esse parágrafo aqui, né, para você entender a justificativa. 1.2 justificativa. Embora a febre seja um processo natural do organismo, alertando sobre a presença de corpos estranhos e infecções, ela pode estar associada a crises convulsivas, representando riscos se não for detectada e controlada a tempo. De 2 a 5% das crianças com menos de 5 anos apresentam ao menos um episódio de convulsão febril, segundo Alencar et al., 2015. A importância de propor uma ferramenta de detecção de aumento da temperatura reside justamente em evitar o diagnóstico tardio e a evolução para um quadro mais grave. Esse trabalho é relevante para o país, hospitais e demais cuidadores, uma vez que visa uma tecnologia que poderá auxiliá-los no monitoramento e cuidado do bebê. Então perceba aqui como o autor fez a justificativa baseada aí numa fundamentação também de textos que ele percebeu e que ele pesquisou para poder escrever. Então, ao escrever, você deve também fazer a sua pesquisa aí e verificar a relevância, né, como ela é abordada, como o tema é abordado, como o problema é abordado. E ao desenvolver uma pesquisa, né, dentro desse tema, conforme nós já estruturamos anteriormente, você está fazendo a justificativa do porquê fazê-lo, tá? Eu espero que tenha ficado entendido aí para você, mas somente a prática, você escrever, fazer essa busca, verificar outros trabalhos, né, para poder ajudar a estruturar, você vai ter a ideia do resultado do seu trabalho. Não esquece de deixar o seu like, de subscrever, e qualquer pergunta é só mandar aí no nosso comentário aqui do YouTube que a gente responde, tá? Até mais, até a próxima aula.